Bem, no primeiro período do curso vamos abordar sobre vetores no plano e no espaço, produto escalar e vetorial e a posição entre retas e planos, entre outras coisas. Isso tudo está diretamente relacionado às grandezas. Elas podem ser grandezas escalares e grandezas vetoriais. Bem, e como nós já sabemos, o vetor é um segmento de reta orientado que apresenta módulo, direção e sentido, ou seja, os vetores são usados para representar uma grandeza vetorial. Temos como principais exemplos de grandezas vetoriais a posição, a velocidade, a aceleração e a força. E como podemos estar relacionando isso no dia a dia? Por exemplo, quando um automóvel fica sem partida, é necessário várias pessoas para empurrá-lo, na mesma direção e sentido. Elas estão somando forças, ou seja, as grandezas vetoriais vão ser aplicadas de forma que a força resultante aplicada no veículo irá proporcionar um movimento. Além do exemplo do carro, temos o exemplo do estilingue, o exemplo da aerodinâmica, e qualquer que seja um deslocamento que tenha uma força aplicada, vai ser um caso típico de grandeza vetorial. E dando ênfase um pouco mais na parte do curso de Engenharia de Alimentos, vamos falar as principais aplicações de vetores que é na construção dos nossos laboratórios. Bem, nessa construção existem máquinas chamadas pacto-estacas, que são responsáveis por cavar grandes buracos que servem para a sustentação de casas, prédios e, no nosso caso, dos laboratórios. Então, por meio dessa força aplicada para baixo, vai proporcionar a possibilidade de sustentação nas obras, onde os guindastes são os principais casos típicos de grandezas vetoriais aplicadas. A seguir, mostraremos um vídeo do nosso professor Renato Cruz, da matéria Princípios de Tecnologia de Alimentos, onde ele faz uma breve explicação da massadeira espiral industrial, que é feita para fazer a massa de massas como o pão, por exemplo. Então, ele fica girando, com isso ele aglutina e ao mesmo tempo, como ele é aspiral, ele vai amassando, que é onde ele faz o cisalhamento. Então ele girando assim, isso aqui também girando, ele vai sempre juntando e ao mesmo tempo amassando. A breve explicação do vídeo citado tem relação química e tecnológica com o que acontece na máquina. Quando relacionamos isso com vetores, temos uma matriz de rotação. O que é isso? Quando aplicada sobre a representação matemática de vetor, tem o efeito de mudar a direção do vetor por ela representado, ou seja, de uma maneira mais simplificada, é uma matriz que roda um vetor no espaço em que está contido. Vamos passar mais um vídeo do professor, fazendo uma breve explicação química de como funciona a máquina do moinho. Diminuindo o tamanho da partícula até virar uma farinhazinha, né? A coisa é bem simples, não tem muito... É como se fosse um liquidificador, porém o liquidificador, como a lâmina dele é muito fina, ele corta o produto que está ali, né? Esse aqui ele vai diminuindo gradativamente e aqui você vai passando pela peneira, pela malha do tamanho que você quer aquela partícula. Agora faremos a explicação vetorial da máquina de moinho e também da máquina de secagem. Apesar de seus processos e seu produto final serem diferentes, ela tem a mesma maneira de ser produzida. Tudo isso por conta das suas hélices, que vão provocar a rotação. O rotacional é um operador que mede a rotação e o escoamento de fluido, indicada por um campo vetorial tridimensional. Temos, por exemplo, se um objeto gira em duas dimensões, você pode descrever completamente a rotação com uma constante. Essa constante é a velocidade angular. Velocidades angulares positivas vão indicar o sentido anti-horário, enquanto as velocidades de valores negativos vão indicar a rotação do sentido horário.